Olá, meus amigos, aqui é o Marcelo e esse é o canal Você e Deus. Estamos de volta para mais um vídeo ainda sobre as questões escatológicas, sobre o fim dos tempos. E nesse vídeo nós queremos iniciar uma série chamada Profecias Bíblicas. Então nós estamos aí estudando o comentário, capítulo e versículo por versículo de Apocalipse. Mas ao longo dos dias aí, observando tudo que está acontecendo, a gente chegou à conclusão que precisa ser comentado assuntos mais específicos, tá? Então, a partir desse vídeo estaremos traçando vários assuntos relacionados ao fim dos tempos com mais especificidade, tá? Com mais objetividade, tá? Esse aqui vai ser uma introdução. Então eu quero falar nesse aqui 10 boas razões para estudarmos as profecias bíblicas, tá? Primeira razão, os profetas da Bíblia, eles receberam suas mensagens de Deus, por isso o que eles disseram é a palavra de Deus. Então quando você lê lá a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, Pedro lhe deixa claro ali que nenhuma profecia foi dada pela vontade humana, mas os homens santos de Deus, eles foram movidos ou inspirados pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então nós podemos ter certeza que a palavra de Deus na sua plenitude, né, de Gênesis a Apocalipse, ela é a mensagem de Deus aos homens, tá? Então tudo que diz respeito a nós seres humanos está relatado, registrado na palavra de Deus. Segunda razão, a precisão das profecias bíblicas prova a inspiração divina das Escrituras, tá? Então, ao longo dos séculos, né, muitas profecias bíblicas com relação à primeira vinda de Jesus, a tantos acontecimentos históricos aconteceram, tá? Então, em outros momentos eu estarei comentando sobre isso e trazendo alguns pontos aqui do que já aconteceu, para podermos entender aquilo que ainda está por acontecer. Então, as profecias bíblicas, elas provam, né, que já se cumpriram, elas provam que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inspirada, tá? Ela foi movida, movida por Deus, tá? Pelo Espírito de Deus. Terceiro motivo, as profecias bíblicas nos ensinam muitas coisas sobre Deus, política e fé, tá? Então a Bíblia, ela trata sobre questões geopolíticas, ou seja, política a nível mundial, principalmente com relação ao fim dos tempos. Ela trata muito disso, tá? Ela mostra como é que estará o cenário geopolítico, tá? E também mostrará como as coisas se desenrolarão ao longo do tempo aí, tá? Então elas nos ensinam muitas coisas sobre Deus, política e fé. Política, quando eu falo aqui, geopolítica. Quarto motivo, nos dão segurança e esperança em tempos difíceis ou incertos, tá? Então o caráter, uma das características das profecias do fim dos tempos, não é levar desespero às pessoas, né, que depositam a sua fé em Deus, mas sim levar confiança e esperança, uma esperança viva de que Deus dará o livramento, de que Deus tratará com cada situação, de que Deus está no controle de todas as coisas, tá? Então as profecias da Bíblia, elas devem ser uma boa razão de serem estudadas por causa da segurança e da esperança, mesmo diante de todas as dificuldades ou tempos incertos como o que nós estamos vivendo agora, tá? Quinto motivo, promovem o evangelismo, levam-nos a testemunhar e nos incentivam a orar mais, tá? Então, uma boa razão é que nós devemos anunciar o evangelho ao máximo de pessoas possível, é o que eu procuro fazer aqui no meu canal também, né? E conto com a sua ajuda. Também nos levam a testemunhar, a mostrar como Jesus mudou a nossa vida, né? A minha vida, a sua vida. E também a oração, né? Em tempo de dificuldade, a gente deve orar, tá? A Bíblia diz que quem estiver contente, que cante louvores, e quem estiver triste, que ore, tá? Então devemos orar mais, buscar mais a presença de Deus. Sexto, sustentam a perseverança durante as provações. Então uma diferença que o povo de Deus tem diante das dificuldades ao longo de toda a história bíblica
é de que quanto mais dificuldades, mais o povo de Deus persevera, né? Por quê? Porque eles têm essa certeza, essa esperança, essa segurança de que Deus poderá, né, a qualquer momento mudar a situação. Então isso deve nos incentivar e sustentar a nossa perseverança durante as provações. 7. Nos fazem prestar atenção nas coisas que ainda vão se cumprir. Então, para quem conhece as profecias bíblicas, quem estuda as profecias bíblicas, acaba sendo uma pessoa atenta a tudo que está acontecendo no mundo, seja na questão do clima, seja na questão da política, seja na questão das enfermidades, das doenças, né? E tantas outras situações que podem nos apontar para as profecias bíblicas. Então, nós devemos prestar atenção nesse sentido, é uma boa razão. 8. Conhecer as profecias aumenta a nossa capacidade de ajudar os outros. Então, a pessoa que tem, como eu estava dizendo, então, que a pessoa que tem um conhecimento por meio do estudo das profecias bíblicas, sabe o que vai acontecer e consegue observar as coisas que estão acontecendo ao seu redor já. Então, isso ajuda ela, né, ou capacita ela a ajudar ainda mais as pessoas que estão precisando de ajuda. Tá? Tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. Por quê? Porque ela entende que o fim de todas as coisas está chegando, Jesus está voltando, os sinais estão aí à nossa volta, profecias têm se cumprido, né? E ainda outras faltam se cumprir, isso é uma questão de tempo, né? Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. 9. Uma vez que grande parte das profecias bíblicas já se cumpriu literalmente, podemos, pelo ponto de vista lógico, esperar que o restante se cumpra da mesma forma. Então, muitas profecias bíblicas têm acontecido ao longo da história e nós estamos vivendo um momento sem par, né? Então, eu não vou dar nomes aqui, mas estamos vivendo um momento agora em 2021, para que fique registrado isso, um momento sem par na história da humanidade, tá? Nós temos aí um evento a nível mundial, a nível global, não existe um país que não tenha sido tocado, né, por essa situação, e essa situação já começou em 2020, está acontecendo agora no decorrer de 2021, ainda estamos no início do ano, mas não precisa ser um vidente, vamos dizer assim, para você ver que as coisas estão num efeito cascata. Uma coisa está puxando a outra. Então, está puxando aí questão de desemprego, está puxando questão de fome, né, a nível astronômico, né, ou seja, a nível global. Então, há muitas previsões aí, expectativas de coisas ruins ainda para acontecerem. Além disso, nós temos aí o aumento, um aumento exponencial de terremotos, de erupções vulcânicas, tá? De tantas outras coisas que estão acontecendo sobre a face da Terra. Temos a questão também da política, a corrupção que está correndo solta, né? Não somente no Brasil, mas em vários países aí, né? Então a maldade, a Bíblia diz que a iniquidade ela aumentaria. O conhecimento, a ciência, né? Daniel também fala sobre que a ciência se multiplicaria. Então nós estamos vivendo um momento sem par. Então agora há poucos dias eu estava vendo um vídeo onde eles estão, de alguma forma, através da tecnologia, da informática, trazendo de volta os mortos, né? Dá uma pesquisadinha aí na internet, no YouTube, você vai encontrar ali. Então estão pegando quadros de pessoas que já morreram há muitos anos, 100, 200, até 300 anos, até mais. E estão conseguindo, por meio da inteligência artificial, trazer de volta, fazer essas pessoas, a foto voltar a se mexer, como se a pessoa estivesse viva, como se fosse nos dias de hoje. E tantas outras situações que estamos vendo aí, né? O transhumanismo, que vão misturar o ser humano com a máquina. Então, coisas que 10, 15, 20 anos atrás nem sequer se poderia imaginar, somente em questão de filmes, né, de ficção científica, e hoje já é uma realidade. E tantas coisas mais também aí nós estamos vendo. No espaço também tem muita coisa que já está sendo está saindo do papel, está praticamente se tornando realidade. Então ao longo dos vídeos aí a gente vai tratar sobre essas questões aí, tá?
Também nós temos o motivo número 10. Se não estudarmos as profecias bíblicas, permaneceremos incapazes de compreender toda a Bíblia. Então a pessoa que estuda as profecias bíblicas, ela obrigatoriamente ela precisa estudar toda a Bíblia, tá? Porque nós temos elementos que falam da questão escatológica lá em Gênesis até o Apocalipse. Então, claro que tem alguns livros mais específicos sobre isso em toda a Bíblia, né? Como Ezequiel, Daniel, alguma coisa em Isaías, tá? Nós temos Tessalonicenses, Mateus e tantos outros livros aí, mas em toda a Bíblia nós temos uma boa porcentagem de questões escatológicas, de profecias, né, que já se cumpriram e que ainda irão se cumprir. Então eu preciso estudar toda a Bíblia, na verdade, para poder entender as questões proféticas, tá? Então que esta palavra possa abençoar a tua vida. Este é um vídeo introdutório. Em seguida estaremos tratando de outros assuntos com mais temáticos, com mais especificidade, com mais objetividade, tá? Mas o importante é que você entenda que é importante estudar também as profecias bíblicas, tá? As coisas que ainda irão acontecer, as questões escatológicas. Então, se você gostou, nos ajude compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal e deixando seu like, é muito importante, que daí o vídeo o YouTube vai entender que ele é um vídeo que está ajudando as pessoas e vai promover esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer, tá? Então que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.